O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, enviou ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral e à Procuradoria-Geral da República para que apurem a possibilidade de fraudes no direcionamento de emendas parlamentares com fins eleitorais. O ministro Flávio Dino tomou a medida na ação em que supervisiona se a liberação e execução das emendas estão de acordo com a Constituição e com decisões anteriores do Supremo. O pedido partiu das organizações Contas Abertas, Transparência Brasil e Transparência Internacional, que alertaram o STF sobre possíveis esquemas de uso das emendas para campanhas eleitorais. Segundo as entidades, o risco é que uma empresa receba recursos de emendas indicadas por um parlamentar, enquanto outra, controlada pelo mesmo beneficiário, seja contratada pela campanha do parlamentar. Na prática, essas emendas financiariam campanhas com dinheiro público. O ministro determinou que o TSE e a PGR analisem a situação e adotem as providências que considerarem cabíveis. No mesmo despacho, Dino solicitou que o Tribunal de Contas da União informe se já é possível disponibilizar ao público o painel de acompanhamento da execução de emendas, atualmente usado internamente. Ele também pediu que os presidentes das Assembleias Legislativas Estaduais e do Distrito Federal informem sobre a adequação dos processos orçamentários locais ao modelo federal. Além disso, requisitou que a Controladoria-Geral da União explique a falta de estrutura, especialmente de servidores, para supervisionar a execução das emendas. Após assumir o Supremo em 2024, Flávio Dino passou a conduzir processos sobre transparência no repasse das emendas. Em fevereiro do ano passado, ele homologou um plano de trabalho no qual o Congresso se comprometeu a identificar deputados e senadores responsáveis pelas emendas e os beneficiários dos repasses. A medida liberou o pagamento de recursos que haviam sido suspensos por falta de transparência. Mas eu vou aproveitar que você está com a gente para falar da taxa das blusinhas, que muito interessa a muita gente. O governo assinou hoje uma medida provisória que zera esse imposto, é isso? Exatamente, inclusive essa medida provisória acaba de ser publicada no Diário Oficial da União, portanto já está em vigor. A partir de amanhã, brasileiros que fizerem compras internacionais pelo e-commerce, pela internet, compras de até $50, o equivalente ali a algo em torno de R$250, não precisarão pagar uma taxa de 20%. Essa é a decisão do governo federal. Há 5 meses das eleições, Lula, então, revoga a taxa das blusinhas, taxa que gerou uma receita para o governo de algo em torno de R$1,7 bilhão de janeiro para cá. Então, é uma decisão do governo justamente por causa do período eleitoral. Foi feito um evento agora há pouco no Palácio do Planalto sobre a revogação da taxa das blusinhas. Nós vamos ouvir agora o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Rogério Ceron, justificando então essa nova decisão do governo. Vamos ouvir. Depois de 3 anos em que nós conseguimos praticamente conseguimos combater o contrabando e regularizar o setor, nós podemos dar um passo adiante. Então, na data de hoje, nós podemos anunciar, temos a satisfação de anunciar que foi zerado a tributação sobre a importação das famosas taxas da blusinha. Ela foi zerada a partir de hoje, presidente. Inclusive, até todas as compras até $50 para pessoas físicas estão com tributo zerado. Então, é um avanço importante, mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. Os 2 atos saíram juntos no Diário Oficial, a medida provisória e já a portaria da Fazenda zerando, portanto, a partir disso, ela entra imediatamente em vigor.
Ouviu também a ministra da Casa Civil, Miriam Melchior, que falou a respeito desse assunto. Agora, só para a gente fazer uma análise em torno dessa última decisão do governo federal, Carolina, foi uma decisão com um tom de fato eleitoreiro, porque a expectativa da taxa das blusinhas era favorecer o comércio local, algo que não aconteceu. O comércio não foi fortalecido com a taxa das blusinhas. O governo federal ficou conhecido na gestão de Lula por taxar vários setores, por trazer muitos impostos, e esse imposto foi colocado com o pretexto de fortalecer a economia local, algo que não aconteceu. Então Lula abre mão da taxa da blusinha para diminuir aquela fama de que ele taxa tudo, que ele cobra muito imposto, que ele gasta muito e desconta dos brasileiros. É uma medida com um tom eleitoreiro que deve gerar um custo de quase 2 bilhões de reais para o governo, mas que a partir de amanhã os brasileiros poderão então fazer essa compra sem pagar a taxa. Agora, acima de $50, a taxa de 60% continua vigorando. Carolina, está uma movimentação muito grande aqui no TSE. Posso terminar então só mostrando como que está a movimentação do pós-cerimônia de posse de Cássio Nunes Marques? Vou pedir licença para vocês só para mostrar como que está a movimentação nesse momento. Então, muitas pessoas, olha só, estão fazendo fila neste momento para cumprimentar o ministro Cássio Nunes Marques. Ele está lá no fundo, junto de André Mendonça. As pessoas pegam essa fila, passam por ela e cumprimentam o ministro Cássio Nunes Marques lá no fundo. Ele que é o novo presidente do TSE, assume a presidência da Corte Eleitoral num momento muito delicado para o nosso país por causa do uso de inteligência artificial. Então ele vai ter que fazer um trabalho conjunto com as forças de segurança para garantir então que as fake news não vão prevalecer nessas eleições. Então a movimentação intensa, um coffee break que está sendo feito neste momento, após a cerimônia. A gente vai seguir por aqui, Carolina, mas muitas autoridades estão presentes nesse momento, entre elas o presidente Lula, o ex-presidente José Sarney está aqui também, até Jair Bolsonaro foi convidado. É de praxe ex-presidentes serem convidados para a posse do TSE. Obviamente, Jair Bolsonaro não pôde vir, porque cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, mas curiosamente ele foi convidado para participar da cerimônia também. Então devolvo para você aí no estúdio, Carolina, com essa imagem então da movimentação aqui no Tribunal Superior Eleitoral, na cerimônia de posse de Cássio Nunes Marques e André Mendonça como os novos mandatários da Corte Eleitoral, num ano em que as eleições prometem ser muito politizadas, prometem ser muito polarizadas, viu, Carolina? Muito obrigada pelas informações. Igor Damasceno conversando conosco direto do Tribunal Superior Eleitoral. Como nós vimos, analisamos aqui exaustivamente, Nunes Marques agora no comando. Será bastante interessante acompanhar não só o comando de Nunes Marques, mas a eleição deste ano, que, como o Igor falou para a gente, promete ser bastante densa, bastante polarizada, ainda mais agora com a inteligência artificial. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!